E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais incríveis que existem, usando tudo que a ciência já descobriu. Será que é possível existir vida em Marte? Sabe, há milênios a gente olha para aquele pontinho vermelho no céu e se pergunta: será que estamos sozinhos no universo? Essa curiosidade é tão forte que nos fez mandar robôs para investigar a milhões de quilômetros daqui. E tá aí. Essa é a superfície de Marte, uma paisagem imensa, silenciosa, que talvez guarde a resposta que a gente tanto busca. Mas, para chegar nela, primeiro a gente precisa entender o tamanho do desafio. Ok, vamos começar pelo começo. Antes de sair procurando vida, a gente precisa encarar os fatos. Marte é um lugar bem difícil de se viver. É um mundo hostil e os obstáculos são gigantes. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Pensa só, aqui na Terra a gente tem como que escudos protetores, uma atmosfera grossa e um campo magnético global. Marte, ele perdeu os dois. A atmosfera de lá é fininha, menos de 1% da nossa, e quase não tem campo magnético para proteger o planeta. E as consequências disso? Bom, esse mapa mostra perfeitamente. Sem esses escudos, a superfície marciana é bombardeada o tempo todo por ventos solares e radiação cósmica. São partículas superenergéticas que, para a vida como a gente conhece, são péssimas. E a lista de problemas não para por aí não. A temperatura média já é de 13 graus negativos, mas pode chegar a 130 graus negativos. Agora junta isso com raios ultravioletas super intensos, tempestades de poeira que cobrem o planeta inteiro por semanas e, para fechar, uma atmosfera que é praticamente só dióxido de carbono. É, com certeza, um ambiente extremo. Então, como é que a gente se prepara para um lugar desses? A resposta, por incrível que pareça, está bem mais perto de casa. Vamos dar uma olhada em como a Lua virou nosso campo de treinamento. A própria NASA diz com todas as letras. Essa é uma citação oficial do programa Artemis. Vamos usar o que aprendemos na Lua para dar o próximo salto gigantesco e enviar os primeiros astronautas a Marte. Ou seja, a Lua não é o objetivo final. É uma etapa fundamental. E aqui estão as habilidades que a gente precisa dominar. Primeiro, aprender a usar os recursos do próprio local, tipo usar gelo para conseguir oxigênio e combustível. Segundo, testar como construir abrigos de longa duração. Terceiro, desenvolver proteção contra aquela radiação toda que a gente falou. E por último, mas não menos importante, ficar craque em pousar e decolar de outros mundos. Cada um desses pontos é essencial para sobreviver em Marte. Ok, enquanto a gente treina aqui perto, já temos um detetive trabalhando lá em Marte. Chegou a hora de ver as pistas que o rover Perseverance está encontrando nas rochas marcianas. A missão do Perseverance é bem clara: procurar bioassinaturas. Basicamente, são os sinais, as pistas de que talvez tenha existido vida em Marte num passado bem distante. Mas afinal, o que é uma bioassinatura? Pensa nela como se fosse a impressão digital da vida. É qualquer coisa, uma substância, um objeto, um padrão, que muito provavelmente foi criado por um ser vivo. Não é um fóssil de um dinossauro marciano, mas sim uma pista química, bem mais sutil. E o Perseverance achou algo bem interessante numa rocha que eles apelidaram de Sapphire Canyon. Especificamente, dois minerais, a vivianita, que é um fosfato de ferro, e a gregita, um sulfeto de ferro. E por que isso é tão legal? O ponto é o seguinte, como explica o cientista Joel Horowitz. Aqui na Terra, minerais desse tipo muitas vezes são formados pela atividade de micróbios, principalmente em lugares sem oxigênio, como o fundo de um lago. Basicamente, algumas bactérias usam ferro e enxofre para conseguir energia, e esses minerais são o lixo que elas deixam para trás. Encontrar os dois juntos é uma pista bem forte. Mas, na ciência, a gente tem que ter calma. Os cientistas sabem que esses mesmos minerais também podem se formar por processos químicos normais, sem vida nenhuma envolvida. A pista é ótima, mas ainda não dá para bater o martelo. E isso nos leva à fase final, a mais importante de toda essa investigação. Para resolver o caso de uma vez por todas, a gente precisa trazer as provas para casa. Olha, os equipamentos do Perseverance são fantásticos, uma engenharia de outro mundo, literalmente. Mas eles têm limites. Para ter uma resposta definitiva, essas amostras de rocha precisam ser analisadas aqui na Terra, em laboratórios super avançados. Então, esse é o plano. Agora mesmo, o Perseverance está lá, coletando e guardando as amostras. Lá por 2026, a gente deve ter o plano final dessa missão super complexa. E se tudo der certo, entre 2035 e 2039, as primeiras amostras de outro planeta vão finalmente chegar aqui na Terra.
E isso nos deixa pensando, né? Será que as respostas sobre a vida no universo, sobre o nosso lugar em tudo isso, estão lá, esperando pela gente, guardadinhas dentro de uma rocha em Marte? Bom, só o tempo e a ciência vão dizer. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.